Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas Docim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. Estamos aqui com a nossa querida amiga e convidada desta quarta-feira para falar do trabalho dela. Ela que é psicóloga, vai completar 10 anos, né, de psicologia agora no final de fevereiro, na verdade. E ela é especialista em saúde pública e estimulação precoce. Estamos aqui com a psicóloga Morini Cassenotti. Luciane Cassenotti, né? Como é conhecida, a doutora Luciane, que está também com um projeto novo, né? Desde o ano passado, né, doutora Luciane? Você está com um projeto novo e que é uma clínica de multiatendimento, digamos assim, né? Então a gente poderia começar falando da clínica, certo? E depois a gente entra no tema, que é o início do ano, um início de expectativas, enfim, a gente, né, começa o ano pensando em fazê-lo diferente, né? Mas às vezes as coisas não acontecem bem como a gente gostaria. Mas vamos falar da clínica, tudo bem? Doutora Luciane, bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Principalmente, né, falando então sobre esse projeto tão grande aí que é a Vivenciar. Vivenciar. Isso, é um espaço interdisciplinar, então, focado no acompanhamento, então, né, multiprofissional de crianças, adolescentes e suas famílias, né, consequentemente. E inauguramos aqui na cidade em maio do ano passado. Óbvio, quer dizer, faltam uns meses ainda, mas daqui a pouco já está completando um ano também, né? Isso, você está completando 10 anos de psicologia agora, em fevereiro. Em seguida, sim, um ano de clínica Vivenciar. Sim, sim. E qual é que é a proposta da Vivenciar, Lu? Bom, Braulio, a Vivenciar eu gosto de chamar assim de espaço, né? Claro, é uma clínica, fazemos um trabalho terapêutico, né? Focado em ciência e tudo mais. Mas eu gosto sempre de falar que a Vivenciar é um espaço, né? Justamente porque é uma clínica que não tem muito cara de clínica, né? Ela é a nossa estrutura física, né? É uma casa, é um ambiente super acolhedor, enfim. Hoje nós somos em 9 profissionais, então, focados, né, no acompanhamento, no desenvolvimento, na estimulação de crianças e adolescentes, principalmente. Então, nossa área de atuação a gente foca muito, né, nessa parte de atraso do desenvolvimento. Então, trabalhamos especialmente, né, grande parte do nosso público hoje são crianças, famílias atípicas, né, que nós chamamos. Então, crianças que estão dentro do espectro do autismo. E nós trabalhamos em rede, né? Então, esse trabalho interdisciplinar é justamente nesse sentido, né? Da troca multiprofissional, enfim, né? De um plano terapêutico individualizado, pensado realmente nas necessidades de cada criança, de cada família, enfim, de cada situação. São 8 profissionais que estão ali atendendo isso? Isso, nós somos em 9 atualmente. 9 contigo, sim, claro. Sim, comigo somos 9. Nós somos 3 colegas da psicologia, então temos eu e mais 2 colegas psicólogas, a Brenda e a Natália. Temos uma terapeuta ocupacional, que é a Luana, que ela trabalha bastante com integração sensorial, né? Que é uma área dentro da terapia ocupacional que é super difundida e desenvolvida, enfim, a nível mundial, assim, que é uma área nova aqui na nossa região, né? Ela é uma profissional aqui da região que foca bastante nesse sentido. Nós temos uma arteterapeuta, que é a Adri, maravilhosa, que trabalha toda essa questão de... É um viés terapêutico, né? Que utiliza a arte como mecanismo, assim, né? Como forma principal de trabalho. Então, a gente tem muitos resultados maravilhosos, assim, né? Principalmente quando aliados com outras abordagens, né? E com outras terapias. Aí nós temos uma fisioterapeuta que também é pediatra chinesa, né? Que trabalha com a medicina chinesa, que é a Vanessa. Uma psicopedagoga, que é a Dini, que é a Prof. Dini, né? Mais conhecida. A Dini tem aí 15 anos de experiência em sala de aula, né? Então trabalha toda essa parte de dificuldade de aprendizagem e tudo mais, né? Uma fono, a fonoaudióloga, que é a Thaisa. A Thaisa foca bastante na parte de comunicação alternativa também, né? Para crianças que ainda não conseguiram desenvolver a linguagem de uma forma oral, né? Então é uma forma de comunicação super importante. E temos uma Nutri, que é a Daiane,
que ela foca toda nessa parte de... É uma nutri materno-infantil, né? Então, desde a parte da gestação, né? Aleitamento materno, consultoria de amamentação, até depois toda a parte de introdução alimentar, né? Para crianças que têm seletividade alimentar. Então, atualmente, somos 9 profissionais. O público, você disse que é essencialmente infanto-juvenil, é isso? Isso. Porém, vocês atendem pessoas de outras idades também, outras faixas de idade, faixas etárias? Essa pergunta que eu faço para você. Sim, atendemos dependendo da situação e do que essa pessoa tem como demanda, né? Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu tenho alguns pacientes que já são considerados adultos, mas que estão, por exemplo, dentro do espectro do autismo, né? Que aí são jovens adultos, enfim. Então, dependendo da demanda e da situação, sim, a gente acolhemos também. Certo. Bom, que interessante. Onde é que fica, né, a Vivenciar? A gente falou do endereço, né? Sim, a Vivenciar fica aqui pertinho da UX, ali pertinho da Corsã, aqui em Canela, bem no centro. Na rua Baden-Powell, 203. A Baden-Powell é a paralela a Melvin Jones, né? A Melvin Jones é a rua do Cenecista hoje. Isso. E a Baden-Powell é a rua que você diz da Corsã ali, né? Exatamente. Que é do... Pra quem? Centro de feiras. É o centro de... o antigo cartório, né? Tinha o cartório da Dona Eva. Isso. Então, e também a Corsã é um ponto de referência. Do lado ali do espaço cultural também, né? Isso, exatamente. Aquela rua ali. Bom, fica nessa rua, né? Isso. Espaço Vivenciar, espaço novo ali de atendimento multiprofissional, né? São 9 profissionais que atendem ali, especialmente na área da psicologia, nutrição, fonoaudiologia, né? Terapia ocupacional, terapia da arte-terapia. Então tá. Bom, depois no final você deixa o contato aí, Lu. Vamos falar agora do início do ano. Porque que acontece? Até vou pedir para você chegar um pouquinho mais para tua esquerda. Isso, agora, isso aí. Deixa eu te perguntar, a doutora Luciane. O começo de ano, a gente sempre começa com muitas expectativas, não é verdade? Por quê? Porque a gente termina o ano fazendo muitos planos, né? E aí tu começa o ano com expectativa, porque você fez muitos planos. Mas aí você começa o ano e aí... Na metade de janeiro, muita gente já está desanimada. Final de janeiro, as pessoas já estão pensando que, poxa vida, né? Voltamos à rotina, quer dizer, para quem não tirou férias ainda, ou para quem já tirou, ou para quem, de repente, não está nem pensando em tirar, né? Falar também da importância desse período, né? De a gente descansar um pouquinho, seja uma semana, um pouco mais, porque o ideal é a gente poder descansar realmente, como eu vou fazer agora, né? Eu vou descansar um pouco, porque a gente sente a necessidade, né? Dessa parada, né? Doutora Luciane. Sim, com certeza. Braulio, essa questão costuma gerar um misto de sentimentos, né? Esse período aí de final de ano para início de ano, né? Muitas vezes, o final do ano, no ano que se encerra ali, novembro, dezembro, as pessoas ficam muito angustiadas, né, com uma sensação de sobrecarga, muitas coisas para dar conta, né? Às vezes ali entendem que tem pouco tempo para dar conta de metas, objetivos que se colocaram ao longo do ano. E ao mesmo tempo, às vezes, na virada do ano, as pessoas ficam com esse gás, assim, né? Com essa energia de, nossa, um ano novo, vida nova, dá para fazer muitas coisas, enfim. E, particularmente, eu acho que é super importante, assim, a gente colocar alguns objetivos, algumas metas, né? Organizar, assim, a vida de uma forma que possa ser mais benéfica, né? Nos trazer mais bem-estar, né? E tudo mais. Mas acho que é importante também considerar de que forma vamos organizar essas metas e fazer toda essa relação, assim, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando, né? E elevando muito, assim, o nível de exigência que temos com nós mesmos, né? Então isso pode gerar aí outras questões de sofrimento mental, até propriamente adoecimentos ao longo do tempo, né? Então acho que é importante sim considerar, organizar, mas de uma forma leve, né? De uma forma que não cause nenhum tipo de prejuízo e fazendo essas mudanças aos poucos, né? Aos poucos, incluindo novas estratégias, enfim, novos objetivos de vida, né? Para que isso vá se agregando e fazendo parte do dia a dia, não de uma forma pesada, mas de uma forma que realmente possa contribuir, né? Doutora Luciana, a gente sabe que o final e o início do ano, a virada de ano, são momentos que as pessoas, nós, né, de forma geral, a gente cria muita expectativa. E parece que mudando o ano tudo vai mudar. Eu acho que é isso que as pessoas acabam
criando, né, digamos assim, na sua mente, que começa o ano novo, vai começar tudo novo. Mas não é bem assim, né? Se a gente não mudou até o final do ano passado, até o final do ano, a gente começa o ano do mesmo jeito. Eu gostaria que você falasse justamente o que é importante nesse momento a gente compreender, porque não é porque mudou ali no calendário uma data que vai mudar alguma coisa dentro da gente. Sim, é que traz essa sensação, né, de renovação, de esperança, né, de que as coisas vão ser diferentes. E de fato pode ser que sejam, né, desde que a gente faça movimentos adequados e importantes para conseguir colocar em prática esses novos hábitos, né, essa mudança na nossa vida. Então, acho que isso é o mais importante, assim, né? A gente conseguir, de uma forma clara e objetiva, entender que momento da vida nós estamos, cada um está, enfim, e tentar olhar de uma forma mais generosa e acho que até bondosa, assim, nesse sentido, de que forma a gente pode ir aos poucos implementando essas situações diferentes, assim, né, Braulio? Porque muitas vezes a autocobrança muitas vezes acaba sendo muito elevada, né? E isso gera, enfim, né? Como eu falei antes, podem gerar sofrimentos, mal-estar, né? E várias outras situações assim. Então, eu acho que é importante ter um pouquinho de clareza nesse sentido, né? E considerar que sim, as coisas podem ser diferentes, né? Desde que a gente faça movimentos para que isso realmente aconteça. Hoje a gente vive um momento, doutora Luciane, em que o mundo nos exige, nos impõe determinados comportamentos, determinadas atitudes e viver dentro de um ritmo que ultrapassa a nossa capacidade, especialmente por causa das redes sociais, que muitos de nós ficamos apegados a essa ferramenta, né? A esses canais. Sim, Braulio, isso é muito complicado, assim, né? Porque, enfim, nas redes, né? Como você coloca, assim, a gente mostra geralmente partes boas, né? É um recorte, é uma parte da vida das pessoas, enfim, que acabam vivendo ou dividindo coisas nas redes sociais, né? E é importante a gente considerar, assim, né? Que a gente não pode levar em consideração, assim, que isso que a gente vê é a regra, ou é o todo dia, ou muitas vezes é a exceção que as pessoas acabam dividindo, né? E aí a gente ali como espectadores, enfim, como pessoas que às vezes se inspiram nessas pessoas que a gente acompanha, que a gente gosta, que a gente idealiza de alguma forma, acaba se colocando um sentimento de frustração muito grande, assim, né? Por não conseguir fazer igual ou fazer parecido, enfim. E acaba sendo bastante injusto, né? Se a gente for pensar assim, de uma forma... Você falou de se olhar de uma forma generosa, né? De uma forma tranquila, que é difícil, porque dentro de nós existe um turbilhão, não é verdade? Turbilhão de pensamentos, de emoções. E aí, se a gente não está num bom momento, é muito difícil a gente ter esse olhar para dentro. Às vezes a gente não quer nem olhar, né? Por isso que é um outro problema, a gente não quer nem se enxergar. E aí, por isso, começa a olhar para fora e ver esse mundo todo que hoje está em transformação, né? Que está num ritmo alucinado, com muitas coisas que não são boas, né? Acontecendo, muitos acontecimentos que infelizmente geram angústia, mais sofrimento ainda. Aí essa capacidade que você está dizendo, a gente conseguir, como a gente se olha com generosidade, como olhar para dentro de si e ver ali um potencial, alguém com capacidade de superar tudo isso. Eu acho que é bem importante considerar sempre a nossa essência, sabe? Aquilo que nos faz bem, que nos traz uma sensação de bem-estar, né? Olhar para o nosso passado muitas vezes, né? Porque as crianças geralmente são muito puras nesse sentido. É verdade. Né? As crianças são muito essência, assim, né? Então, claro, eles estão em processo de desenvolvimento, de se descobrir, enfim. Mas muitas vezes resgatar questões, assim, né? Da nossa infância, quais eram nossos sonhos, nossos objetivos, né? Nossas metas de vida, as pessoas que a gente admirava anos atrás. Muitas vezes isso faz com que a gente resgate coisas internas que a gente deixa de lado e que acabam se perdendo, né? Justamente por conta da forma como nós vivemos em sociedade, né? Essa questão do mundo muito acelerado, muitas cobranças, né, Braulio? Então, às vezes, olhar para trás, assim, é também olhar para dentro, no sentido de buscar uma conexão interna, assim, né? Com quem já fomos, com quem nós queremos ser, né? Com que pessoas estamos sendo hoje, quais são os nossos objetivos futuros. Então, acho que isso é algo bem importante, assim, dentro
dentro desse processo de autoconhecimento, né? Essa característica, essa capacidade de poder parar e refletir realmente, sabe? Doutora Luciane, se fala muito em autoconhecimento, né? É uma frase muito usada. Porém, o difícil é se autoconhecer. Né? Eu acho que a grande dificuldade é a gente realmente se conhecer e se reconhecer. Porque se a gente não se conhece, a gente continua tendo a mesma forma de pensar, a mesma forma de sentir e de agir. A gente não muda nada, porque a gente não se conhece. Sim, Braulio, e É a grande dificuldade, né? E o mundo hoje, com tudo que ele oferece, ele não nos faz feliz. Porque tá provado, né? Sim. A gente teve, infelizmente, um aumento no número de suicídios, né? Hoje é um fato que preocupa muito. Sim, Braulio, é complicado nesse sentido, né? Porque, como você fala, assim, né? Temos o mundo externo, né? Não nos faz feliz. Sim, exatamente. Mas acho que é importante a gente considerar, assim, né? Que nós somos feitos de vários aspectos e áreas da nossa vida, né? Então, claro, temos características biológicas, psicológicas, sociais. Então, esse processo de autoconhecimento, ele fala sobre tudo isso, né? Sobre como está a nossa saúde física, né? Quais são os lugares socialmente que a gente frequenta, as pessoas que a gente convive, né? Qual é o meio que nós estamos inseridos, como está a nossa questão emocional, né? A gente tem, às vezes, negligenciado coisas que são essenciais e básicas, né? Sono, alimentação, né? Beber água, né? Que é uma forma de autocuidado também, né? E que com certeza vai interferir direta ou indiretamente nesse processo de autoconhecimento. Então, claro, né, como psicóloga eu vou acabar focando muito mais nessas questões emocionais e tudo mais, mas é sempre importante a gente considerar esse todo, né, esse contexto geral, assim. Então, é muito difícil, assim, quando a gente vai olhar realmente as estatísticas, os dados, né, desses processos de adoecimento, né, os números de suicídio, aumento nos casos de depressão, de ansiedade, né? Então, tudo isso fala da forma como estamos vivendo em sociedade, né? Mas o mundo, muitas vezes, nos faz muitos apelos, muitas vezes a gente precisa ceder por conta de questões, seja financeiras, de trabalho, sociais, enfim. Mas outras tantas a gente pode abrir mão, né? Acho que o processo de falar não é super importante, né? Falar não pro outro, entender aquilo que realmente é essencial pra gente e que vai fazer diferença na nossa vida, nesse processo, para que a gente possa ter uma vida muito mais equilibrada, né? E doutora Luciane, como é que a gente se enxerga mesmo, né? Porque o autoconhecer é difícil. E quando a gente fala em autoconhecer, a gente saber como a gente é de verdade. Conhecer as nossas limitações, né? As nossas imperfeições, mas também saber que a gente tem potencialidades, que aquilo é possível você mudar um comportamento que não está te fazendo feliz. Eu acho que é isso que é importante, a pessoa se conhecer, ela perceber que tem comportamentos, tem atitudes que geram mais sofrimento, mais angústia, mais ansiedade, e a gente se perceber nesse estado, doutora Luciana. Como é que a gente faz isso? É um desafio, né, Braulio? Não vou dizer que é uma coisa fácil e simples, mas é muito possível, né? É muito possível. Eu acho que é sempre importante a gente estar atento, né, às sensações que o nosso corpo nos traz, né? Quando a gente não tá bem, o nosso corpo nos dá sinais disso, né? Geralmente, quando algo não vai bem, a gente começa a mudar e ter alterações, né, no nosso padrão de sono, no nosso padrão alimentar. A gente começa a ter sensações, assim, de angústia, muitas vezes, né? Enfim, aí tem várias... Cada pessoa vai se manifestar de uma forma, né? Essas sensações, esses sentimentos vão sendo colocados, né, no nosso corpo biológico de uma forma, muitas vezes, diferente, né? De uma pessoa para outra. Então, eu acho que ficar atento a esses sinais, a essas mudanças, é sempre um primeiro passo, assim, né, Braulio, para conseguir, enfim, fazer esse movimento de olhar para dentro. E eu acho que desligar um pouco, assim, sabe, das redes, né? Muitas vezes se afastar um pouco, né? Conectar mais com pessoas que de fato são importantes pra gente, né? Nossos amigos, nossa família, né? As pessoas que a gente escolhe, né, ter na nossa vida. E ficar mais perto de pessoas que nos amam, né? Essas pessoas são geralmente quem nos querem bem, são pessoas que conhecem muito mais, às vezes, nossa essência, né? E que com certeza vão nos ajudar a buscar essa forma de conexão interna, né? Que vai, com certeza, gerar o processo de autoconhecimento, assim. Então, acho que Verdade. É mais ou menos por aí o caminho. Doutora Luciane Cassenotti, obrigado. Lembrando que você está agora com o Espaço Vivenciar, que fica ali na Baden-Powell,
né? Qual é o número lá? 203. 203, doutora Luciane, mais 8 profissionais multidisciplinares estão ali para receber, especialmente o público infanto-juvenil. Um contato, então? Certo, Braulio. Então, o telefone para contato é o 549-9170-5390. 99170 5390. 5390. Doutora Luciane Cassenotti, grande abraço, muito obrigado, minha amiga. Obrigada, Braulio. Grande abraço para você. Depois do intervalo, o Daveni tá aqui, né? Ele não veio hoje ao programa, mas está aqui para encerrar o programa comigo daqui a pouco, depois do intervalo aqui no nosso GJR na Clube 885, muito mais que rádio. Clube 885 e a hora certa. 8h48, temperatura que está nesse momento em 23 graus. Muito mais Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.